Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e falarei um pouco com vocês hoje acerca dos irmãos Grimm, muito em virtude do fato de estar interessado em futuramente, num futuro breve, incorporar no canal algumas análises e percepções acerca de alguns dos contos que eles ajudaram a compilar, a preservar da cultura a qual eles faziam parte. Certamente, para quem não sabe, é a cultura germânica. Os irmãos Grimm eram alemães. Cresceram, viveram, estudaram e basicamente construíram o seu legado, a sua obra, no território germânico. Um dos motivos que me leva a ficar curioso e até interessado em incorporar no canal algumas das obras dos irmãos Grimm é o fato de que também, em questão de tema, né, de direção, elas são compatíveis com a maior parte das temáticas que eu abordo no canal, certamente. São obras muito famosas que resultaram, inclusive, em múltiplas inspirações. Inclusive, nós vemos em uma obra do canal, The Witcher, né, o quanto o Sapkowski sofreu influência também dos irmãos Grimm, e justamente do aspecto mais crítico e mais revelador da obra dos Grimm, né, um aspecto não tão idealizado assim como nós encontramos em culturas mais ocidentais, mas o nível de realismo, né, o aspecto visceral e até moral das obras dos irmãos Grimm é algo que é bastante compatível com o que eu apresento no Cantinho do Corvo. Não que o canal tenha um gênero ou segmento específico, aqueles que mais frequentam o espaço sabem que não se trata disso. O canal é movido de acordo com os meus interesses, as minhas inclinações, então é um espaço aberto, mas certamente nota-se no Cantinho do Corvo alguns acentos os quais os irmãos Grimm possuem elementos compatíveis próximos que eu acredito serem ricos para incorporar o conteúdo que eu exponho aqui, discuto, revelo algumas percepções. Bem, mas quem eram os irmãos Grimm? Jacob e Wilhelm Grimm eram irmãos contemporâneos. Contemporâneos no sentido de desfrutarem do mesmo momento e estágio do desenvolvimento, na medida em que envelheciam, algo que certamente influenciou bastante na percepção de mundo, nas vivências deles e inclusive na sua parceria. A diferença de idade entre eles é de apenas 1 ano e 1 mês. Em outras palavras, a mãe de Jacob, o mais velho, quando o teve, logo em seguida, 2 meses depois, 3 meses depois, né, na verdade, engravidou de Wilhelm. E eles cresceram juntos, desfrutaram estágios do desenvolvimento e interesses muito próximos em virtude disso, né? Quando a distância entre as faixas etárias entre irmãos são muito distintas, estabelecem um marco cronológico muito grande, a tendência é que não haja, digamos, uma parceria, né, uma cumplicidade tão grande assim entre eles. Não estou dizendo que ela não é possível, claro que é, né? Muitos irmãos velhos, mais velhos, podem ser referência para os mais novos, né, e terem uma boa relação. E também o inverso é verdadeiro, né? Não é uma regra necessariamente. O que eu estou tentando dizer é que o fato de passarem por estágios do desenvolvimento humano, né, infantil, adulto, juntamente no mesmo marco temporal, foi algo que facilitou muito a parceria, as vivências e os interesses comuns dos irmãos Grimm.
brincavam juntos, né? Faziam suas peripécias juntos. E também lá na fase adulta, mais frutífera da vida, onde buscaram conhecimentos acadêmicos e um desenvolvimento intelectual, eles também passaram por esse estágio juntos. Embora notavelmente conhecidos por ter uma personalidade bastante diferente entre si, um era extrovertido, o outro era mais introvertido, eles se davam razoavelmente bem, principalmente no que diz respeito ao trabalho acadêmico que eles fizeram, a compilação, a organização do trabalho que eles fizeram. Mas eu creio que também o fato deles terem se unido e unido os seus interesses e esforços vem também como algo que foi obra do destino, digamos. Ou não do destino, mas da vida, né? Destino é uma palavra muito abstrata. Fiquemos mais no plano concreto. A vida aconteceu para os irmãos Grimm. Eles eram filhos de um jurista alemão que faleceu, infelizmente, muito cedo. Os irmãos Grimm não eram os únicos irmãos entre si, eles tiveram vários, inclusive havia alguns mais velhos que, infelizmente, faleceram antes deles, mas na época em que os pais dos Grimm faleceu, o irmão mais velho, Jacob, estava com apenas 10 anos de idade. E tanto ele quanto o irmão começaram a receber uma grande pressão da família, principalmente da mãe, da Dorothea, em virtude das condições financeiras da casa na época. Como a referência paterna não estava mais presente, eles começaram a passar dificuldades e a mãe, Dorothea, passou a ser ajudada, né, pelo pai e pela irmã dela. Então, já com 10 anos, principalmente o Jacob ficou reconhecidamente sendo, né, o dono da casa, ou como se diz no popular, o homem da casa. Todas as responsabilidades de um jovenzinho, de um homem do século XVIII, começaram, na verdade XIX, perdão, começaram a cair nas costas do pequeno Jacob. Eu creio que seja válido mencionar também que os irmãos Grimm vêm de uma tradição cristã, mas de uma tradição cristã reformista, né? E, enfim, os valores também da ótica cristã reformista que eles eram inseridos, né? No caso, eles eram calvinistas. Entre as religiões cristãs protestantes, é válido lembrar que existem vários segmentos, né? Na Europa eram mais proeminentes, digamos assim, os luteranos e os calvinistas, né? Inclusive, eram dimensões da fé cristã protestante que, inclusive, rivalizavam uma com a outra. Mas esse não é o foco aqui da minha fala, da minha oratória. Então, deixemos isso para um outro momento, se for pertinente. Mas o caso é que cada segmento possui alguns princípios, né, alguns valores morais muito bem estabelecidos. E certamente a fé que movimentava os Grimm, a família Grimm, os princípios, né, os valores morais, influenciaram profundamente também os dois, porque era a referência de educação que eles tiveram, que inclusive também iria ressoar, ecoar um pouco futuramente na interpretação, né, digamos, na tradução conceitual, né, reflexiva que eles fizeram dos contos que eles coletaram. Algo, né, dessa moralidade, dessa dimensão da sua fé, dos seus princípios morais, iria influenciar um pouco também nos escritos, em algumas análises que eles viriam fazer. Mas essa parte da expiação, do trabalho, da humildade, foram valores que foram imputados muito cedo no Jacob e no Wilhelm também, né?
E quando eles precisaram assumir algumas responsabilidades perante a casa, a família, né, tanto por pressão quanto por necessidade, eles acabaram fazendo isso de bom grado e começaram a trabalhar muito cedo, em virtude disso. Embora não fosse os Green, no caso, né, uma família das mais pobres. Não, não era o caso. Né? Nas famílias pobres eu as menciono porque era bem comum que as crianças, né, trabalhassem desde cedo e não tivessem de fato algo chamado infância para ter. Mas os Green não tiveram muita também. Enfim, eu havia mencionado que a mãe deles havia recebido a ajuda do pai e da irmã. E a tia, justamente a tia dos irmãos Green, foi, digamos, a grande salvadora dos mesmos. Eu creio que posso colocar dessa forma porque foi ela que decidiu investir nos irmãos Green, no Jacob e no Wilhelm, como se eles fossem filhos dela. Né? Não era algo muito comum um familiar, uma pessoa da casta familiar, investir dinheiro em filhos que não fossem dela. Né? Não era uma coisa tão comum assim. Era algo mais no sentido de que seu filho é seu, ele é responsabilidade sua, você que invista nele. Inclusive é uma coisa que não mudou muito, né, no atual mundo que nós vivemos. As ajudas, né, os apoios familiares, eles não se estabelecem em forma de rede, digamos assim. Não é muito comum. Cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, na sua casa. Né, é o que nós normalmente vemos por aí. Mas a tia dos irmãos Green os adorava. Ela adorava os meninos. E desde cedo ela passou a investir na educação, na formação deles. E quando se aproximou o momento de investir numa educação de nível superior, ela logo os fez. E financiou os estudos, né? A formação deles na universidade. Por mais que os meninos tivessem vivido pouco com os pais, eles tiveram alguma influência, certamente, né, das projeções, dos desejos dele. O pai dos irmãos Green desejava que eles se tornassem juristas, advogados como ele. Mas desde cedo o interesse de ambos era bem distinto, bem contrário a esse destino, digamos assim. E, na verdade, eles eram mais interessados pelas oratórias, pelas narrativas, pela literatura. Era a grande paixão dos dois pequenos alemães. E quando eles precisaram estudar, tiveram essa oportunidade, esse financiamento da tia, eles optaram por seguir um percurso acadêmico mais voltado para a literatura, a poesia, para as letras, para o campo das letras. Nós podemos nos referir a isso com um termo mais da nossa era, da nossa época. Mas uma formação acadêmica naquela época, ela era menos fragmentada do que hoje ela é, que é inclusive uma das críticas que nós podemos fazer aos nossos sistemas de educação. A educação deveria ser algo mais interdisciplinar, as áreas deveriam se tocar mais, contribuir mais, porque elas atingem dimensões específicas onde uma outra área tem interesse naquele mesmo objeto, mas não é capaz de fazer com as suas ferramentas. Faz de maneira melhor com as ferramentas que possui, algo que, ao mesmo tempo, uma outra área, um outro campo do conhecimento não pode fazer. Né? E isso era uma coisa mais esclarecida na época. Quem era um letrado, né, estudava literatura, poesia e gramática, idiomas, também entrava em contato com questões históricas, né, sociológicas, antropológicas, porque é isso que o campo das letras também contempla, mas através do verbo, do estudo das palavras, dos textos, né, da métrica e várias outras coisas. Mas esses marcos conceituais, né, sociológicos, todos estão expressados ali. A cultura de um povo é expressa na literatura. E quando você estuda a história, a sociologia, você passa a ter uma dimensão, uma interpretação mais profunda dessas obras.
ao mesmo tempo que o campo das letras é capaz de gerar em ti, né, um maior desenvolvimento intelectual para fazer essas interpretações na maneira como as pessoas se expressam, através dos seus signos, significados e convenções verbais, né? Então são coisas que caminham juntas, e a formação universitária, né, naquela época isso era mais comum de acontecer. Então os irmãos Grimm, embora fossem literários, alguém que se esforçava no campo das letras, foram pessoas que ao mesmo tempo estavam em contato constante com as marcas históricas, com a história do povo alemão e das narrativas que existiam, né, culturalmente falando. E foi exatamente esse ponto, esse aspecto que aproximou os irmãos Grimm do interesse de coletar e preservar a história do povo alemão, principalmente do povo alemão, né, do povo germânico e do teutônico. Eles não ficaram também apenas presos a narrativas e histórias germânicas, mas houve outros aspectos aí, né, de povos mais vizinhos também sendo contemplados nas obras deles. Isso é fato. Mas o grande interesse deles era em preservar valores da sua época, do povo, né, compilar folclore e cultura, que é algo que não era muito feito, ou não feito com tanto afinco na época. Eles perceberam isso, e a intenção deles era preservar essa história narrada, essa história oral, para as gerações futuras, para que eles pudessem ter algum contato com a história do seu povo. Mas isso foi gratuito, partiu apenas de uma percepção dos irmãos Grimm da necessidade de um trabalho nesse tipo, com essa direção? Claro que não. Acontecia ao mesmo tempo, né, no século XIX, algo que nós podemos mencionar chamado de Revolução Industrial, né? As cidades começavam a ficar um pouco mais desenvolvidas, né, maquinários a serem construídos, as dimensões e as fronteiras que eram bem estabelecidas entre o mundo urbano e o mundo rural começaram a diminuir, várias pessoas começaram a migrar para as cidades, e muitas dessas tradições, né, desses contos, desses mitos, certamente começaram a ser não apenas transformados, mas também a perderem parte da sua essência, a serem diluídos ou até mesmo correrem o risco de desaparecer, porque o mundo estava mudando, a organização social estava mudando. E quando ela muda, algo do mundo antigo, né, das formas de viver, de se relacionar anteriormente percebidas no povo, né, nos povos, acabam perdendo a sua característica. E muito material, muitos elementos da cultura popular vão se perder aí nesse processo. E lembram quando eu falei que a tradição, né, a educação dos irmãos Grimm teve um acento moral muito grande? Os irmãos Grimm, eles acreditavam que alguns valores presentes na oratória, na cultura, eram valores que eram passados de geração a geração. E digamos que eles também tinham uma percepção até mesmo ingênua, né, de que alguns desses valores fossem inabaláveis, digamos assim, que eles eram preservados na sua forma original. Algo que antropólogos, né, principalmente os antropólogos, mostram que não é bem assim que acontece. Mas digamos que os irmãos Grimm ainda não tinham acesso, digamos, a contribuições de antropólogos como Levi-Strauss, por exemplo, né? Não é algo mais contemporâneo nosso do que deles. Mas o fato é que a tradição oral, na medida que ela é passada de boca a boca, ela muda, né? Ela assume formas diferentes, ela se mescla, ela metamorfoseia, né? Sofre esse processo de metamorfose de acordo com a transformação dos povos, né, das dinâmicas sociais. O aspecto arqueológico e de manutenção de um documento, e entenda-se por documento não apenas
documentos escritos, papéis e narrativas, mas todos os objetos que guardam marcas históricas e informações de um determinado povo, né? Isso é documento, meus caros. Tudo que tem informação, marca de um povo e nos informa sobre uma era, um tipo de vida, conceitos, tudo isso é documento, né? Isso inclui, claro, os livros, mas não são só os livros. Mas todos os documentos, né, eles precisam ser preservados, né, e são importantes ser preservados muito em virtude disso, porque quando as histórias caem na dimensão oral, elas tendem a sofrer transformações, a receberem outras interpretações, que é algo que inclusive nós vemos acontecer com os contos dos irmãos Grimm, com o compilado deles, né? Olha o que a Disney fez com eles, certo? Olha o que os contos dos irmãos Grimm se tornaram aos olhos da Disney, né? Na adaptação que ela fez para um público infantil. E como esses contos, né, essas animações da Disney, hoje se tornaram um referencial principal da maior parte, né, de 90% a 95% das pessoas no mundo. Né? A Bela e a Fera, né, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, certamente, originalmente, não são, né, essas representações que nós vemos serem feitas pela Disney, mas, em virtude de ser um produto massificado, né, uma narrativa modificada e amplamente difundida, são essas histórias, né, é esse formato que habita a mente, né, das pessoas, né, o imaginário das pessoas em todo o mundo, é o que predomina. E isso historicamente pode mudar, né, tende a mudar. E é esse ponto, esse aspecto que eu estou tentando chamar a atenção aqui. Né? Então, por mais que eles acreditassem que algumas coisas, alguns valores fossem imutáveis, eles mutam, né? Todos eles. Mas isso reforça, né, digamos, o fato de que esse exercício, esse esforço deles em manter uma preservação, fazer uma preservação dos aspectos folclóricos e culturais do seu povo, se faz ainda mais importante para que nós reconheçamos, ao entrar em contato com esses escritos, com esse legado, como eram as relações de um determinado povo em uma determinada época, o que delas se mantém nos povos atuais, na cultura atual, né? O que nós conseguimos superar na desigualdade existente, nos preconceitos existentes daqueles povos, né, o que nós ainda precisamos trabalhar para superar essas marcas, ou seja, é um exercício valioso. E foi algo nesse sentido que os irmãos Grimm se debruçaram. Mas uma outra coisa importante de falar, em tom conclusivo desse podcast, dessa apresentação, é justamente o fato da natureza desses contos. O que de fato são esses contos? Uma pergunta cabal e importante. Os contos dos irmãos Grimm são para crianças? Né? Eles são destinados às crianças? Para responder essa pergunta, depende-se muito do conceito de criança e de infância que nós temos e da época em que vivemos. Os irmãos Grimm são leitura adequada para crianças da nossa época? Podem até ser, mas não sem orientação, não sem um adulto ali do lado, que possa explicar um pouco melhor, mais aprofundadamente, né, a narrativa para as crianças. Mas lá na época dos irmãos Grimm, digamos que eram livros que, sim, poderiam ser vinculados à leitura das crianças ou em seus contextos. Mas é bom dizer e lembrar que os irmãos Grimm estavam coletando contos, né? Coletando histórias orais. E originalmente elas eram para crianças, elas foram feitas para as crianças? Não, né? Não necessariamente. Porque os contos orais, né? Os mitos, os contos de fadas, originalmente eles partem de uma produção oral, de uma produção cultural voltada principalmente para
as crenças desses povos. A marca religiosa, moral, valorativa desses povos está sempre muito presente nesses contos, e muito no sentido da incultação, né, de medo, temor, né, sobre uma dinâmica entre o bem e o mal, naquilo que você deve fazer e naquilo que você não deve fazer ou deve evitar, né. Todos esses contos têm algo, um sistema de regras e uma moralidade incumbida neles. Então, originalmente, bem antes dos irmãos Grimm, né, eu falo em sentido mesmo genético, né, originário da Gênese, esses contos eles possuíam marcas, por exemplo, de relações incestuosas, de canibalismo, né, violências gráficas absurdas, coisas que inclusive ainda conseguimos ver, né, em alguns pontos aí dos contos dos irmãos Grimm, né, da compilação que eles fizeram. Mas anteriormente eles eram ainda mais crus, né, eles eram ainda mais intensos, né, o que não caracteriza um elemento, um tipo de literatura para ser lida ou acessada por crianças, né? A seleção ela precisa ser bem feita, né? É preciso analisar o que é adequado ou não para um público infantil, porque originalmente alguns dos contos, mesmo em formatos mais recentes, eles assumem marcas e expressões não muito adequadas para uma criança poder ler e entender o que está acontecendo de fato. É necessário um processo educativo mesmo, né, nesse sentido. A Disney mesmo optou por uma reformulação de muitos dos contos porque eles tinham essas marcas não muito adequadas para a infância da época, onde as animações, né, da Disney começaram a ser feitas aí, já nas primeiras décadas do século XX, né? Então foi uma reformulação justamente na percepção de que o que estava sendo narrado não era muito adequado. Então é algo cuidadoso, zeloso, que precisa ser conduzido de forma mais atenciosa. Não é que as crianças não poderão ler os contos dos irmãos Grimm. Depende do conto, né? Depende de qual conto, em qual momento, mas sempre ali com uma referência, uma atuação e presença adulta, justamente porque há temas que estão sendo discutidos que as crianças ainda não podem entender sozinhas, né? Não podem ter uma boa percepção sozinhas, porque tratam justamente de elementos mais típicos da vida adulta, né? E ensinamentos morais e valorativos da cultura adulta, inclusive de uma cultura, né? De um determinado segmento que não necessariamente os valores familiares em que você está inserido são compatíveis, né? E esse é um aspecto muito marcante da obra dos irmãos Grimm. Há quem diga que o aspecto cultural religioso que o Jacob e o Wilhelm foram marcados influenciaram muito a obra deles e a maneira como eles a retrataram. Não deixa de ser verdade, tá? O fato deles serem cristãos, reformistas, calvinistas, claro que influencia a sua visão de mundo. Mas é importante dizer que, ao mesmo tempo, isso é falso, porque os irmãos Grimm, embora o acento do cristianismo seja algo muito forte neles, eles eram intelectuais, eles eram acadêmicos, e a maneira como eles se debruçaram na obra foi metódica e muito bem feita no sentido histórico-antropológico da coisa. Os irmãos Grimm estavam preocupados em preservar a história do seu povo, a história oral, narrada do seu povo. E nesse sentido, né, o máximo de cuidado para eles não interferirem nos processos e nos valores morais ali expostos, o máximo de intervenção, mas uma intervenção que não trouxesse um viés, variáveis espúrias para as visões originais, melhor. A ideia é preservar, né, é mostrar para as gerações futuras como o povo daquela época vivia. Né? Os contos, embora sejam contos de fadas, né, macabros ou não, eles comunicam, eles contemplam modos de vida.
formas de vida de um povo, né, o seu sistema de valores e moral, né, as interpretações que eles faziam do mundo naquela época, a sua filosofia de vida, né, o seu tipo de dinâmica no mundo, né, o que faziam, né, como se relacionavam, conceito de família, de amor, né, de bem, de mal, tudo isso é representado nesses textos. E os irmãos Grimm estavam interessados justamente na preservação dos mesmos. Então, eles tinham uma influência de onde eles vieram, né, do tipo de educação que eles receberam, mas eles também receberam educação acadêmica, a ponto de saberem diferenciar, né, fazerem uma separação, né, ter uma postura imparcial em relação a esses conceitos que precisavam ser preservados na sua ordem natural. Tem influência, claro, do dedo do autor, né, o autor interpreta, todo autor interpreta um conto, uma narrativa. Lembra da característica de mutabilidade da narração oral que eu havia mencionado um pouco atrás? Exatamente isso, né? Nós interpretamos as coisas. Então há a nossa participação, mas ela sempre pode ser colocada num ponto técnico ideal para que nós não alteremos muito o sentido originário dessas coisas, né? E assim preservemos realmente a história narrada, oral ou documento, como ele se apresentou na sua época. Então, nos contos dos irmãos Grimm, nós veremos valores cristãos, mas também nós veremos um misticismo, nós veremos magia, né? Nós veremos elementos do paganismo. Entende-se de paganismo, né, aquilo que é pagão, justamente aquilo que está fora do seu marco religioso, né, das suas percepções dentro do seu sistema moral, muito influenciado pela religião, né, que você segue, né. O que está fora dela é algo estrangeiro, né. Para algumas religiões mais extremistas, mais dogmáticas, é profano, né. Nos contos dos irmãos Grimm tem tudo isso, né? Tem todas essas marcas, né? Tem marca da tradição cristã, porque a tradição cristã era muito forte na Europa, né? Claro que tem, mas pelo fato deles serem acadêmicos, há também algo de um outro mundo que está aquém, né? Além desse tipo de interpretação e filosofia de vida, né? Obviamente. E por que isso está ali? Era porque os irmãos Grimm eram subversivos, né? Ou alguma pejoração que possa ser feita a eles? Não, porque eles eram profissionais, né? Eles precisavam, eles tinham como plano retratar justamente essa diversidade de visão de mundo, né? De experiências de vida que os povos, né? Principalmente os povos germânicos, tinham e tiveram, né? Naquela época e em épocas anteriores, na medida também, né, que eles faziam esse trabalho arqueológico de buscar lá atrás, através dos contos, né, das lendas, dos mitos, aquilo que esse povo via, aquilo que esse povo entendia do mundo e das relações humanas que acontecem nele, né? Então, por isso que se vê algo bárbaro, né, no conto dos irmãos Grimm, algo violento, algo macabro, algo pagão, mas é importante fazer uma leitura, é interessante fazer uma leitura com um olhar acadêmico no sentido de entender que o que está sendo retratado ali era a realidade de um povo, né, um marco social, né, valores de uma época. Ao invés de pejorar, é interessante compreender o que está acontecendo ali. É esse o legado, era esse o plano e a intenção dos irmãos Grimm, de preservar algo do passado, a história desses povos, para que nós pudéssemos compreendê-los melhor e poder também identificar o que dessa tradição, dessa história, permanece ainda conosco, na época em que nós estivermos, né, entrando em contato com essas obras, né, para podermos estudar, analisar, temos uma referência baseado nisso. Então, quando o assunto é matrimônio, quando o assunto é infância, né, tudo isso tem uma marca histórica. Isso diz daquele povo.
né, diz de uma época, e é isso que precisa ser contemplado. Inclusive, quando nós percebemos que a forma de compreensão de um determinado tema, né, seja ele amor, seja ele infância, família, como isso muda também. Isso é transformado, né, através das épocas. Eu sempre lembro, né, de um autor chamado Philippe Arrier, né, no sentido de apontar o quanto ele contribuiu conosco quando nos mostra, né, que o próprio conceito de criança, de infância, foi algo construído historicamente. Que antigamente, né, os povos não percebiam a infância ou as crianças necessariamente como nós percebemos hoje, né? Eles vestiam as crianças como os adultos, davam papéis sociais para as crianças como os adultos, né? E alguma distinção existia meramente ali no campo motriz mesmo, né? Da motricidade, né? Do trabalho, porque, claro, né, algumas crianças não conseguiam, por falta de estrutura física, né, realizar as mesmas tarefas, né, dos adultos. Mas eles eram vistos, né, o Philippe Arrier mostra isso muito bem na obra dele, né, que as crianças eram vistas como mini-adultos. Elas não eram crianças. Né, o conceito da infância é algo historicamente construído, e ele muda com o tempo. Leiam Philippe Arrier, é um excelente autor, nesse sentido, para perceber, né, a história da família, né, a construção da infância, né, o desenvolvimento, né, a origem do conceito que nós temos hoje das nossas interpretações. É algo muito esclarecedor nesse sentido. Né. E, no caso, no campo da literatura, os irmãos Grimm, né, embora o trabalho deles não tenham esse acento, essa dimensão, eles são excelentes contribuidores para que nós façamos essa mesma análise, porque ao retratar os contos, os mitos, eles expõem a intimidade daquela época, daquele povo, e de todo o sistema de valores morais que eles possuíam e visão que eles tinham de si e dos outros, né? Dos iguais e dos diferentes, né? Como essa dinâmica se dava. Muito bem, meus caros, eu acredito que esse tópico já tenha ficado bastante longo, mas é sempre essa intenção, né, exploratória, e eu creio que também tenha sido um bom tópico de introdução para aquilo que eu irei fazer no canal, que será passar por alguns contos, né, dos irmãos Grimm, narrar alguns desses contos também, e debatê-los, discuti-los um pouco, né, seguindo essa ótica, esse recorte aqui, né, esse direcionamento que eu introduzi ao revelar um pouco, né, contar um pouco também da história da vida dos irmãos Grimm, né, e do trabalho, da direção acadêmica que eles tiveram ao coletar aí essas dezenas, né, de histórias, narrações, né, narrativas orais que vieram a se tornar posteriormente, né, várias produções aí que até hoje nós vemos serem feitas, né, de contos infantis, né, histórias infantis e culturais, né, tanto no Ocidente como no Oriente, né. Nós temos a Disney e temos lá o Sapkowski, né. Enfim, eu acho que deu para entender o norte da coisa, né, o sentido do trabalho aqui de pensamento. Ok, meus caros? Espero que tenham gostado e um abraço.